Em 1923, quando as personagens centrais da grande reportagem de hoje nasceram, a esperança média de vida dos portugueses à nascença era de 35 anos e 6 meses. 100 anos passados, Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, com um número crescente de centenários que ronda já os 3.000. Fomos ver quem são e como vivem os nossos mais velhos. Chamo-me Albertina Madeira e nasci em Alta 29 de janeiro de 1923. Tive uma infância feliz. Quando Albertina nasceu no tempo do cinema mudo, Salazar ainda não tinha chegado ao poder e Portugal era uma potência ultramarina cujos horizontes se estendiam do Minho a Timor. 100 anos envolvidos, o Império esfumou-se, o ditador caiu da cadeira, o cinema ganhou voz e Albertina continua feliz. Chegar aos 100 anos é um privilégio de que nunca pensei usufruir e com todas as faculdades de que Deus me tem beneficiado. Na aldeia de Alte, no coração do Algarve, as reuniões da Associação dos Amigos da Terra começam religiosamente com um Pai Nosso e uma Ave Maria. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Amém. Confesso, eu em casa não rezo, mas aqui rezo. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Podia ser complicado. Pois, se calhar ela não gostaria muito se nós não rezássemos. Eu rezar e depois cantar o hino de Alte e a marcha. Com alegria, muita emoção e fidalguia no coração. Tu não esqueces quem te sabe amar. Tu reconheces e agradeces de beijar. Cumpridas as formalidades religiosas e pagãs, os Amigos de Alte preparam mais uma edição do jornal Ecos da Serra. Artigos. Quem tem recebido artigos para o jornal? Continuamos com o editorial do seu Rony. Sim, exato. 6, 7, 8, 9... De 2 em 2 meses, o periódico fundado em 1967 pela irmã mais velha de Albertina leva as notícias da Terra aos 4 cantos do mundo. O jornal foi criado para mandar notícias para os soldados que estavam no ultramar. A minha irmã que era a cabeça de tudo. E tínhamos um grupinho amigo e então trabalhámos muito para o progresso da terra e lembrámos então dos soldados. Acabou-se a guerra, graças a Deus. Agora o jornal foi encaminhado para os imigrantes. Responsável pela linha editorial do Ecos da Serra, Albertina Madeira revê um a um os textos de todos os colaboradores do jornal e publica muitas das histórias que a memória guardou. O investidor impõe, a testemunha depõe. O mal-criado descompõe, o tipógrafo compõe. A minha cabeça ainda tem 100 anos. A minha cabeça ainda tem 40 anos. 40? Bem bom. E o corpo? O corpo já tem 100 anos ou também não? O corpo já se sente um bocadinho. Levemente, mas já se sente. Já não ando com a ligeireza que andava. Muita coisa. 100 anos também tem que dar alguma coisa. A perda de massa muscular e o enfraquecimento da estrutura óssea são sinais exteriores do envelhecimento humano. Agravam-se com o passar dos anos. No cérebro, o processo é idêntico. À medida que vamos envelhecendo, nós também temos alterações que chamamos vasculares nos vasos do cérebro. Temos alterações da densidade de massa cinzenta. Diminui. Portanto, a partir dos 40 nós já vamos vendo alterações, se quiser, anatómicas no cérebro. Medir o impacto das alterações vasculares do cérebro no processo de envelhecimento é um dos objetivos da equipa liderada por Luísa Lopes no Instituto de Medicina Molecular João Lobo Antunes de Lisboa.
Catarina, vá, mostra-me os teus neurónios. A perda de faculdades intelectuais, como a memória de factos ou a realização de cálculos complexos, é inevitável. Mas o chamado declínio cognitivo, associado à idade, tem diferentes graus. A partir de um certo momento, toda a gente cai. Mas há aqui duas curvas e há uma curva de pessoas que são claramente resistentes. Significa o quê? Significa normalmente pessoas que têm uma atividade cerebral ou intelectual mais ativa. Vão lendo, vão aprendendo línguas, vão viajando, vão fazendo planos, vão tendo atividade social. E estas pessoas têm uma probabilidade maior de ter uma resiliência ao declínio cognitivo. Pessoas que têm um nível educativo mais alto têm esta reserva cognitiva também maior, por norma. A estimulação do cérebro é meio caminho andado para um envelhecimento ativo e saudável, mas a ciência aponta outros 4 fatores determinantes. Atividade física com regularidade, portanto a pessoa não ser sedentária, uma nutrição saudável e, portanto, tudo o que previne os riscos de doença, de diabetes e doenças cardiovasculares, uma higiene de sono. Quem tenha insónias, apneia, problemas de sono, podem e devem tratar, e o isolamento social, que talvez seja o fator de risco mais recente, que sabemos, mas de facto o isolamento social é um fator de risco para o declínio cognitivo. Vamos cortar aqui um bocadinho, porque ela está seca, mas corte bem, senão depois fica triste, está ferida, fica ferida. Custa. Pois custa. Olha, eu não consigo, por mais que queira, a madrinha, ai, que é mais única do que eu, já viu? Com a idade que tem, ainda me ultrapassa. Maria Antónia é a filha que Albertina não teve. Nem ela, nem os 2 irmãos mais velhos com quem a centenária de Alte sempre viveu. Calhou. Diga-me lá porquê. Tem pena? É algo que... Olha, não sei se tenho pena ou se não tenho pena. Eu também não senti muito isso, porque nós aqui em casa criámos muitos afilhados desde pequeninos. Sim. Quantos são os afilhados? Os meus são uns 33. Quantos? 33. 33 afilhados. Até o meu pai, que tinha, posso dizer que tinha a freguesia toda com afilhados. Caramba! Dos 33 afilhados que Albertina apadrinhou, Maria Antónia sempre foi a mais próxima. Sinto-me irmão dos íngremes penedos e sinto que sou Deus, pois Deus é tudo. De origens humildes, veio ainda menina para a casa dos irmãos Madeira. Mais tarde casou, teve filhos, viveu em França, enviuvou. Em 2002, a pedido da madrinha, mudou-se definitivamente para a casa de Alte. De noite não gosta de ficar sozinha, tem muito medo da noite. E então obriga-me a ficar com ela, não é uma obrigação, porque eu poderia eventualmente encontrar uma pessoa a quem nós pudéssemos pagar, mas deixei de viver na minha casa, que construí com muito amor e carinho, para estar com ela, porque infelizmente ela não tem mais ninguém que a acompanhe e que a ajude no seu dia-a-dia. Viver num lar era coisa que já lhe passou pela cabeça? É uma coisa muito triste para mim. E centro de dia também não? Não, é porque até aqui no ao lar de Sociedade de Alte são pessoas já muito idosas que não comunicam umas com as outras. Era muito triste para mim. Os lares de terceira idade ou estruturas residenciais para pessoas idosas, também conhecidas por ERPIs, são uma das respostas da rede de serviços e equipamentos disponibilizados pelo Estado e pelo setor social e solidário a cerca de 280 mil utentes espalhados por Portugal continental. Os números de 2021 indicam que os lares portugueses acolheram aproximadamente 103 mil idosos. Os centros de dia, 64 mil. Quanto aos serviços de apoio domiciliário, foram disponibilizados a cerca de 113 mil utentes. A Rede Nacional de Serviços e Equipamentos cobre cerca de 12% da população acima dos 65 anos. Mas a ideia do governo é criar 60 mil novas vagas nos próximos 3 anos, metade das quais em lares de terceira idade. Já foram lançados programas que vão permitir, por exemplo, nos lares, como nós os conhecemos hoje em dia,
atuar em termos de modificação e melhoria das condições, ou então criar 28 mil novas vagas nos próximos 3 anos, estamos a falar de um investimento superior a 300 milhões de euros. É dinheiro do Plano de Recuperação e Resiliência para fazer face ao enorme aumento da população idosa. De acordo com o último censo, 23,4% dos portugueses têm mais de 65 anos. O número de centenários não para de crescer. Numa década passamos de 1.658 para aproximadamente 3.000 cidadãos acima dos 100 anos. Os demógrafos acreditam que em 2050 Portugal chegará aos 10.000 centenários. 50% das crianças que nascem hoje em Portugal têm hipótese de ultrapassar com sucesso a barreira dos 100 anos. Portanto, nós estamos a viver num período de vidas longas para cada vez mais pessoas. Isto não significa que o limite máximo da longevidade humana se esteja a esticar. Não há nenhum indício de que nós consigamos aumentar a longevidade. Todos os estudos mostram que provavelmente estará nos 120 anos até agora. E o que nós vamos conseguindo com os diferentes fármacos, tratamentos, intervenções, é aumentar a probabilidade de mais pessoas chegarem até esse número. O aumento da esperança de vida é um sinal claro de desenvolvimento, mas entre nós, os idosos são muitas vezes encarados como um fardo. Autora de Um Tempo Sem Idades, Maria João Valente Rosa diz que é urgente alterar o modelo de organização social. O problema não está no facto de nós estarmos a envelhecer. O problema está no facto de que as nossas estruturas sociais não se adaptaram a uma sociedade com um diferente corpo populacional, com mais pessoas nas idades superiores, menos pessoas nas idades mais baixas. Eu não queria voltar aos anos 60, ao meu país, que era conhecido por ser dos países menos envelhecidos da União Europeia. Éramos o país mais desgraçado da União Europeia, pelas piores razões. Mortalidade infantil altíssima, analfabetismo, pobreza. É isso que nós queremos. Sempre que arranja parceiros, o Luís Caetano não dispensa uma boa partida de dominó. Para quem tem mobilidade reduzida, os dias no lar de São Domingos podem tornar-se demasiado longos. Mas Luís não se queixa. Aos 101 anos, o velho marceneiro formado nos Salesianos continua com bichinhos carpinteiros. Levanto-me cedo. A que horas? 6h30, 7h menos um quarto, o Caetano está a pé. Depois, passo lá, um barbeiro, tomo banho. Depois faço o resto da casa, do quarto, eu sou eu que faço a minha cama. Mas foi porque eu quero. Depois chega a hora do almoço, saio do almoço. Em regra, vou todos os dias ao cemitério, lá à cama da minha mulher. Eu ponho uma volta, ali estou ao monte. Leio às vezes lá uns livritos e assim passo o dia. Seu Luís. Tchau. Até logo. Tchau. Tenha cuidado para não cair. Natural de Aguiar da Beira, Luís Caetano não se cansa de calcorrear as ruas de Vila do Conde, onde se fixou em 1944, quando os salesianos tomaram conta do mosteiro de Santa Clara. Na cidade que viu José Régio nascer, Luís casou, teve um filho, trabalhou na Sociedade Industrial do Mindelo até à Reforma, nos anos 90, e ainda arranjou tempo para dirigir gerações de jovens atletas de diferentes modalidades. Em 2004 enviuvou, manteve-se sozinho e autónomo durante 14 anos, até decidir que era chegada a altura de entrar num lar. O meu filho trabalha todos os dias, sai de manhã, chega à noite. A mulher, igualmente. O que é que eu vou fazer para lá? E para lá fazer o mesmo que estava a fazer na minha casa. Desse ponto foi sempre livre. E não se arrependeu? No sentido, não. Sabe que essa gente agora, com os 10 anos que tenho, me pensa sozinho, é um castigo. Olá, pai. Olá, está bem? Estás? Obrigado. Como é que te correu o dia?
Está a coisa bastante bem. Tá? Está. Gostaste? Foste lá à casa hoje? Fui lá à casa, lá com uns amigos. Está tudo em ordem? Está. Facilmente percebi que essa era a melhor solução. E, na realidade, 5 ou 6 anos envolvidos, verifica-se que foi a decisão acertada. Porque o meu pai mantém a autonomia de quem vivia como ele numa casa própria, que mantém, que continua a usar e tem o conforto de quem está numa unidade residencial para idosos de dimensão reduzida e com um ambiente familiar, onde se sente bem, onde se percebe que ele está bem e, quando é assim, é excelente. A lucidez, a autonomia e a liberdade de que Luís Caetano goza facilitaram em muito a adaptação ao lar, mas em São Domingos o quadro geral é bem mais pesado. Nesta unidade, que são 28 residentes, temos 12 residentes portadores de demência. Depois, alguns residentes com doenças do foro mental e, ultimamente, surgem alguns casos já em situação de cuidados paliativos. O cenário no lar de São Domingos é idêntico ao da maior parte das 2.600 estruturas residenciais para pessoas idosas existentes no país. Se bem que necessários, os lares tradicionais começam a não dar resposta às necessidades de uma população que envelhece mais tarde, dura mais tempo e tem mais e melhor formação. Há 20 anos atrás era-se muito pensado que o que era bom era pôr as pessoas institucionalizadas numa instituição que tome conta delas. Isso é necessário em algumas situações, mas cada vez mais o foco nos cuidados tem que ser deslocado para o domicílio e para a comunidade onde as pessoas estão. As chamadas habitações colaborativas, muito em voga no norte da Europa, são a mais recente aposta da segurança social. O modelo assenta na construção de pequenos núcleos residenciais, dotados de serviços comuns que promovam a interação social e ajudem a combater a solidão daqueles a quem a idade avançada não retirou a autonomia. Qual é o segredo para chegar aos 100 anos? O segredo é beber aguardente de manhã cedo. Aqui os pequenos almoços eram feitos com passas de fio e um calço de aguardente. E o senhor fazia também? Fazia, na altura, fazia. António Pino, 100 anos feitos em maio, dá-se bem com a solidão. Mal o inverno acaba, este antigo secretário do Tribunal da Relação do Porto faz as malas e ruma a Sendim, no nordeste transmontano, para aproveitar os bons ares do campo. Os dias de António são passados a ler, a descansar e a passear pela horta de que laboriosamente tratou, até ao dia em que uma queda no chuveiro o afastou das lides agrícolas. Eu, se não tenho caído, eu ia de certeza aos 110. E ainda vai? Vai mais devagarinho, mas vai. Eu tenho saúde, em saúde eu estou saudável. O que tenho agora, às vezes é a perna, e está a verem, eu já tenho a atrose. Claro. Eu já tenho atrose. São maleitas da idade que não lhe tiram o sono, nem a vontade férrea de revisitar os lugares onde foi feliz. A antiga escola primária, que inaugurou quando tinha 8 anos, o largo da igreja e os amigos, muito mais novos, claro, que de todo o lado lhe saem ao caminho. Vão-lhe puxar as orelhas a punho. Mas eu tenho estado aí sempre. Agora até que tenho aquela horta que se comprou. Pois, agora tem ali horta. De manhã passo por ali e vou passar ali. Estou ali metido toda. Faz muito bem. Depois almoço. Depois deito-me um bocadinho. Mas está bem, deixe estar que está bem. Eu tenho muita dor. É doce ou é amarga? É doce. É doce. Amarga não pode ser. Também pode ser amarga. António Pino mantém intactas as memórias dos anos passados em Sendim. O professor Dino, que lhe ensinou as primeiras letras, as cartas que os vizinhos lhe pediam para ler e escrever, a primeira troca de olhares com uma rapariguita vistosa que certo dia despontou na vila. Casou com que idade? 19. E a sua senhora, que idade tinha? 16. Vinha do Brasil. No Brasil, uma rapariga de 16 anos é mulherem, não é? Com o calor, elas... Mas ela tinha 32 centímetros de braço aqui.
não assim a buchuda, o braço forte, não é? Ela tem uma saudável. E era bonitona, a minha mãe arranjada no Brasil, apesar de ser um país que anda, vestia-se já naquela altura lá melhor do que aqui, em certas zonas já civilizadas. Tanto que aquilo encheu-me os olhos. Desta paixão de encher o olho nasceram 2 filhos e uma relação de cumplicidades que só a morte de Lídia em 2015 separou. Olá, Sr. Pino, boa noite. Boa noite. Então? Muito trabalho hoje. Sim, muito trabalho, como sempre. Desde então, António conta com a ajuda preciosa de Fátima Santos, que lhe trata da casa, da roupa e das refeições. Aos 100 anos, o Sr. Pino é aquilo a que se chama um bom garfo e come tudo o que lhe põem à frente. Tudo. Eu posso comer tudo. Cozidos, mas carne, está ali pelo menos um frango inteiro, está ali uns 2 quilos de vitela, está ali pelo menos 1 quilo de bacalhau, presunto. Bebe também o seu copinho, não é? Tudo. Os whiskyzinhos. Olha ali uma garrafeira que tenho. Bebe sempre às refeições, é? Sempre. Água só para comprimidos. A dieta de António Pino contraria as mais elementares regras nutricionais e reduz a probabilidade estatística de se chegar aos 100 anos. Acontece que o processo de envelhecimento humano vai muito além da estatística. Há claramente um fator genético e um fator hereditário. Nós sabemos que famílias que têm uma longevidade aumentada, em geral, a família vai ter. Esperamos que seja genético. Sim, quer dizer, pois, já agora o pai também morreu com 89 anos. Olha, a mãe do pai também morreu com 87. Pois, já não, isso é certo 87, também. mas pronto, mas não tinha nada a ver com a minha mãe, não é? Pois, Pronto. sim. Mas também morreram já com 87 e 89. Senhoras e senhores, pedimos a vossa atenção e um pouco de silêncio. No dia do 100º aniversário, a matriarca da família Páscoa recebeu um presente, no mínimo, original. Dona Maria de Lourdes, queria lhe mandar um beijinho muito grande neste dia tão especial, 100 anos, que eu não daria para lá chegar. Queria convidá-la a vir assistir ao próximo jogo do nosso clube em casa contra o Casa Pia, no camarote presencial ao pé de mim. Um beijinho muito grande, muitos parabéns. A senhora diz-me que não tem doença nenhuma, mas afinal tem uma doença, não é? Não chega a doença, mas realmente é assim um bocadinho. Contaram-me que é doença. Não chega a doença. Não? Não chega a doença. Só fui uma vez ao Benfica. Conta-me lá como é que isso foi. Gostei imenso. Olha, cheguei lá, parece eles que me conheciam muito bem, vieram logo falar comigo, uma simpatia. Quem? O presidente. Depois voltamos ao mesmo jogo. À exceção desta febre vermelha, cuja origem desconhece, Maria de Lourdes mantém uma forma física invejável que lhe permite subir de uma assentada os 40 degraus de acesso ao salão de beleza de Isabel Monjinho, em plena Praça do Giraldo. Como é que está a minha vida? Isabel tinha 12 anos quando, ainda aprendiz, penteou Maria de Lourdes pela primeira vez. Nunca imaginou que ia pentear esta senhora até aos 100 anos? Não. Ou mais? Não, mais, que ela vai fazer 101 para janeiro e, se Deus Nosso Senhor quiser, ela tem estrutura para cá estar mais anos. Ai, agora vou ficar bem fotografada, meu Deus. É vaidosa ela? Ela não é que seja vaidosa, mas gosta de andar sempre impecável. Ela está despachadinha, tem que pôr os óculos. É todas as semanas, não é? Houve uma altura que vinha todas as semanas. Agora já vem de 15 em 15 dias. Até à pandemia, as idas ao cabeleireiro eram uma das rotinas de Maria de Lourdes, que cirandava com total autonomia pelas ruas da cidade de Évora. Está aqui muita gente. E ela conduziu até aos 97 anos. Conduziu até à pandemia. Até ao início da pandemia. Isso Para aí ela foi o desgosto. Foi na poder guiar. Total. Tinha que renovar a carta e eu depois já nasci para isto, não é? Já tinha aquela idade, já não valia a pena. Ia buscar as amigas com menos 15 anos E a ao casa ao Pingo domingo. Ao domingo ia para a missa, vinha da missa, deixava-as em casa. Fazia a vida dela
totalmente independente. Mas custou-me, que eu gostava muito de conduzir, é verdade. Conduzia aqui na cidade. Não vos preocupava o facto de ela conduzir com essa idade? Já nos preocupava, é evidente. Mas ela sentia-se perfeitamente. O próprio médico dizia-lhe, pá, ainda pode conduzir. É, a gaveta, era a gaveta. Apesar de se manter ativa, as rotinas de Maria de Lourdes na casa que divide com a filha e com o genro tornaram-se mais espaçadas, como tocar no velho piano de parede. Há quantos anos é que não toca, né? Há muito tempo. De vez em quando. Quando estou sozinha, venho aqui tocar um bocadinho. Aos acordes. A mente ter um bocadinho às vezes. O piano entrou cedo na vida de Maria de Lourdes. Natural de Arraiolos, foi em Évora, no Colégio das Doroteias, que deu os primeiros acordes, longe de imaginar que a música havia de se transformar num ofício. Assim, em pequenina, não pensava muito nisso. Porque não era numa altura em que muita gente não estava empregada, não é? Estava-se em casa. Mas depois comecei com a música e realmente foi isso que eu pensei tirar. Pronto. E depois serviu muito para dar aulas no círculo. Na escola industrial também estive 1 ano. E lá estive até aos 70. Como comecei tarde, tinha que ir mais à frente. E então só saí aos 70 anos mesmo. Em 1993, quando Maria de Lourdes deixou de dar aulas, a idade média da reforma estava nos 59 anos e 5 meses. Desde então, com ligeiras oscilações, o fim da atividade profissional é cada vez mais tardio, em linha com a esperança média de vida à nascença, que no nosso país se situa nos 80 anos e 9 meses. A idade da reforma está agora nos 66 anos e 4 meses e é encarada por muitos como uma espécie de fim de linha. As pessoas são discriminadas também pela idade que têm. A discriminação etária em Portugal é fortíssima. O facto de se ter uma determinada idade avançada, o valor dessa pessoa perde muito em relação a uma outra que tem uma idade inferior. A pessoa, de um momento para o outro, perde ligações e sente-se muitas vezes só. Maria João Valente Rosa defende por isso que o país se devia preparar para o tempo cada vez mais prolongado que os portugueses têm pela frente. Alguém hoje com 65 anos tem 20 anos de idade perspectiva de futuro. Portanto, em vez de dizer que a pessoa tem 65, se lhe dissemos que ela tem 20 anos de idade perspectiva, a pessoa pensa, 20 anos de idade, perspectiva é muito, o que é que eu vou fazer com estes 20 anos? Como é que eu vou organizar? Que planos tenho eu para a minha vida? Não se pode dizer que as personagens centrais desta história tenham elaborado grandes planos para o longo percurso de vida que a genética e o destino lhes ofereceu. Maria de Lourdes, Luís, António e Albertina vieram ao mundo numa época em que a esperança de vida à nascença era de 35 anos e 6 meses. Hoje, o futuro é também dos centenários.